A FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Senar e a Reflore, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, lançam amanhã em Campo Grande a 12ª campanha de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e no Planalto de Mato Grosso do Sul. João Pedro e eu recebemos, com muita satisfação, o diretor executivo da Reflore MS, nosso amigo Dito Mário, que vai antecipar um pouquinho da campanha que será lançada amanhã. Ô Dito, obrigado. 12 edições da campanha. Começou mais cedo esse ano ou é impressão minha? Não, Zaidan. Primeiro, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos os seus espectadores que acompanham você já há muito tempo, né? Mas não, nós estamos começando sempre em abril, maio. Este ano, por ter uma tendência que todos os especialistas estão falando que vai ser mais seco, que vai ter mais, a intermitência de chuva será maior, terá mais problemas e tal, nós estamos tentando começar mais cedo para a gente se preparar mais cedo por aquilo que a gente está nessa expectativa. Mas normalmente a gente sempre faz o lançamento em abril. E aí também amanhã nós estamos fazendo já a 2ª jornada florestal, que são 20 alunos da UFMS, do Chapadão, Engenharia Florestal, e 20 alunos da UEMS, aqui da UANA. Eles participam do lançamento e depois eles vão fazer algumas visitas em algumas empresas para ter um relacionamento maior de alunos, quase que formandos, com as empresas, até para ver todo o processo de produção e de manejo que as empresas fazem em suas florestas. Quantas pessoas são envolvidas numa campanha como essa? O Zaidan, é o seguinte, primeiro que as nossas empresas, a gente sempre faz em outubro uma reunião de reajustamento, de fazer com que a gente faça uma análise do que ocorreu, o que ocorreu, o que nós acertamos e o que nós erramos. Então, esse planejamento estratégico, ele já acontece já em outubro de cada ano. Então, tá, esse ano foi assim, acertamos nisso, mas precisamos melhorar nisso. Então, este é o nosso trabalho neste planejamento estratégico. E aí a gente vem trabalhando com as nossas empresas associadas, que nós temos o Grupo de Prevenção e Combate a Incêndio na Reflore. Deixa eu te interromper. As imagens que nós estamos vendo são da campanha, se não me engano, do ano passado, é isso? Perfeito. Campanha do ano passado. Só para ilustrar a nossa conversa, por favor. Então, dentro desse grupo, a gente discute todas as nossas ações, o que vai ser programado para se fazer durante o ano. Então, só das nossas empresas, que hoje nós temos aí em torno de 85% a 87% da área plantada no estado de eucalipto, está dentro das nossas empresas associadas. Então, é um volume muito grande. Nós temos aí hoje aproximadamente de 1.200.000 a 1.300.000 hectares dentro da Reflore. Então, a gente precisa se preparar. Então, a gente já começa a se preparar, as empresas começam a se preparar visitando as propriedades limítrofes para saber o que tem, onde que pega a água, se acontece, como é que está, orienta a fazer os aceros mais adequados. Enfim, a gente já começa a trabalhar antes, né? E agora a gente começa a trabalhar fortemente na educação, com as escolas, né? As empresas que vão às escolas rurais e urbanas para fazer esse processo de educação, de não botar fogo, de não fazer isso, fazer com que as crianças assimilem e passem para os seus pais para que não faça isso de maneira errada. Dito, vocês estão fazendo o evento na FamaSul. Perfeito. Acho que é um local bem apropriado, porque você tem hoje no estado, grande parte do território está na mão da área de pecuária, da área Então, essa interação de vocês com os pecuaristas através do sindicato,
está avançando ano após ano para que haja um trabalho, porque para o pecuarista também, se pegar fogo no pasto dele, a situação dele fica extremamente dramática, né? Perfeito. Ô, João, eu acredito que nós temos avançado. Talvez poderia ser numa velocidade um pouco maior, porque qual que é o objetivo, né? Além de educar as pessoas, educar os pecuaristas, educar os proprietários, né, das empresas rurais, também nós temos um grupo de WhatsApp que tem, na verdade, centenas de pessoas que, ao avistar qualquer incêndio, já interage e já verifica quem está mais perto, quem não está, já comunica com as empresas que têm câmeras, né, e localiza o ponto e já vê a pessoa que está mais perto para poder fazer a vistoria para ver o que está acontecendo, se há necessidade de mais gente, de menos gente e assim por diante. Então, são imagens, Dito, de queimadas, de incêndios, na verdade, de anos anteriores, e a gente acompanha o combate dos brigadistas. Então, e aí esse trabalho, João, é muito importante para que o pecuarista também se equipe, também faça com que seus funcionários estejam com equipamentos adequados para ir fazer o combate, né? E que possa dar o primeiro combate, que possa avistar e que possa se comunicar, né? Ligar para a empresa mais próxima para ver e para poder fazer exterminar o fogo quanto mais rápido possível. E também nós temos um trabalho muito forte com o Corpo de Bombeiro. Todo ano a gente faz um curso que chama SCI, Sistema de Comando de Incidentes, que a gente treina mais a pessoa de gerência de fogo, que é a pessoa que, quando acontecer qualquer desastre, ela vai saber onde que tem água, como é que faz, quem que vai, quem que não vai, para que lado vai, para não chegar numa determinada situação, ficar todo mundo perdido e não saber o que faz. Então, esse é um dos assuntos que a gente trata no nosso planejamento estratégico, para que a gente possa estar cada vez mais eficiente caso aconteça algum problema. E a questão das estradas? Você hoje vê o que está bonito, o pasto na beira da estrada, mas é um perigo, né? Porque vira um material que é passível de pegar fogo, né? Ô, João, a gente tem, dentro das nossas ações da campanha, 6 vídeos que a gente trata. Primeiro de aceros, depois a gente trata dos equipamentos para que sejam regulados, porque às vezes o próprio equipamento pode estar gerando um incêndio, né? Às vezes um trator está mal regulado, às vezes um carro que está passando em cima de um carreador que está com a matéria orgânica alta, esquenta, tal, dependendo da umidade. Então, tem uma série de coisas que a gente tenta fazer tudo isso agora, na prevenção, né? Mas, caso aconteça, a gente tem que estar preparado, né, João? Então, esse trabalho com todos esses, com os sindicatos, com o Senar, com o Corpo de Bombeiro, isso tudo faz com que a gente esteja cada vez evoluindo um pouco mais. E também ainda estamos na 12ª. É para a gente também ter um pouco mais de experiência do que a gente já fez. Mas ainda, Zaidan, como respondendo a sua resposta, né? Nós temos um trabalho ainda muito grande a ser feito. Por quê? Porque há uma Você fala em termos de quantidade de pessoas, é isso? Também, e muitas pessoas que entram e saem. Há uma pessoa, você treina, capacita, mas aí ela vai para o outro setor. E se estiver dentro do setor, ótimo também, porque vai ficar capacitada, né? Mas a gente ainda tem que fazer um trabalho muito grande ainda nesse aspecto. Dessas 12 campanhas, a 12ª agora, alguma que deu mais trabalho para vocês? 2020. Em 2020 nós aprendemos muito, porque houve um incêndio muito grande em uma das nossas até associadas. Foi uma seca histórica. Foi. E também houve por isso que eu falo, às vezes um descuido, né? Estava fazendo uma propriedade rural, estava fazendo um trabalho numa cerca, né? E a motosserra dela, de uma das pessoas, deu problema, aconteceu um fogo, começou no pasto, passou para a área de reserva e que depois passou para a nossa floresta. Demorou aí uns 4, 5 dias para poder debelar o fogo. Então, mas a gente aprendeu muito com isso. Quer dizer, foi um ano que a gente teve que fazer um planejamento estratégico mais adequado. Foi aí que a gente começou a trabalhar, deixar 2 aeronaves
num período de 20 a 30 dias, esperando caso aconteça qualquer coisa. Outras empresas começaram a trabalhar com helicópteros. Então, houve uma necessidade da gente se ajustar mais. Então, por um lado, teve o problema, mas, por um outro lado, a gente aprendeu bastante com esses eventos. Aquela figura dos brigadistas, que vocês montam equipes de brigadistas que ficam distribuídos regionalmente, isso acontece esse ano? Todas as nossas empresas, João, têm uma equipe de brigadista altamente capacitada. Isso é permanente? Permanente. Não, isso aí é permanente. Inclusive, nesse trabalho que a gente faz com os corpos de bombeiros, que é o SCI, também você sempre capacita pessoas de gerência, não só pela rotatividade de pessoas, mas porque também quanto mais gente tiver capacitada nesse sentido, melhor é, né? Então, todas as nossas empresas têm realmente um bom quadro de brigadista e realmente sabendo o que faz. Para poder né? E bem equipados, né? Porque é importante. Então, por isso que a gente fala que o trabalho com os proprietários rurais, a gente tem que intensificar um pouco mais para que eles possam se equipar melhor e também ter os seus funcionários melhor capacitados. Dito, onde o risco é maior? No Planalto, onde estão as florestas, ou no Pantanal? Ô Zaidan, fogo é fogo. Fogo é fogo, né? Dependendo do lugar, assim, talvez nós no Planalto aqui tenhamos um pouco mais de recurso e seja mais fácil de você chegar no fogo. O Pantanal é um pouco mais complicado por causa da dificuldade de você chegar até. Às vezes você tem que pegar de barco, andar 5, 6 horas, aí o fogo já é exponencial, né? Então, mas às vezes um fogo que nem nós tivemos em 2020, se demorou 4, 5 dias para você eliminar o fogo. Isso aí é Pantanal, né? Que nós estamos vendo. Combate de incêndio no Pantanal. Mas assim, para nós, assim, Zaidan, é importante o trabalho de vocês, da imprensa, para que a imprensa possa estar mostrando sempre que é preciso ter cuidado, porque o nosso estado ele tem uma característica que é diferente de alguns estados do sul e de alguns estados do sudeste. Nós temos aqui um período que é muito seco, né? Que é muito quente, e falta chuva, Então, a nossa alerta tem que ficar cada vez mais presente. E quanto mais gente estiver falando sobre isso, para que a população, para que a sociedade incorpore isso, é muito importante. Até porque, se pegar fogo perto de uma cidade, quem sofre muito são os munícipes. Por quê? Porque principalmente os mais velhos e os mais novos, né? Porque a fumaça acaba interferindo em muito. Nós estamos vivendo um momento complicado, né? Você tem um aumento de temperatura média também, você associa a questão essa mudança climática que todo mundo já está aceitando que está acontecendo. Você vê em outros países como o Canadá e outros, o desastre que foram os incêndios florestais, né? Portugal, muito na Europa lá. Então é complicadíssimo. Eu acho que esse é o papel de todos nós se preocupar com esse assunto. E quais são as informações de clima que vocês têm com relação a este ano? A tendência que todo mundo está falando, que depende muito do El Niño, dessa situação, é de que a gente deve ter períodos mais longos com a falta de chuva, né? com a estiagem. E às vezes pode chover quase que tudo numa vez só. Então, esse é o grande problema também, né? E que esse ano... Que ser chuva distribuída. Mal distribuída. E que esse ano talvez a situação vai ser um pouco mais difícil. Mas nós estamos nos preparando para que, se tiver alguma coisa nesse sentido, a gente esteja realmente preparados. E as linhas de transmissão elétrica? Volta e meia cai, arrebenta um fio aí. Esse é um outro grande problema, João. Até porque é o seguinte, quando acontece um acidente desse, em que uma rede de energia cai numa propriedade, primeiro que você não pode entrar. Você tem que ligar para a companhia, para a concessionária, para ir até lá, para desligar, para depois você fazer o combate. Então, às vezes, isso demora muito.
e às vezes o fogo, quando chega, já está alastrado. E principalmente quando cai um fio que passa em cima de uma reserva legal, de uma área de APP, que aí você fica mais complicado ainda. Por isso que nós estamos tentando fazer com aviões, porque a gente sempre deixa, num período de 20 a 30 dias, 2 aeronaves paradas em pontos estratégicos. E aí qualquer coisa que aconteça nesse sentido, você pode fazer o trabalho com avião. Então, a gente tem que se preparar de tudo quanto é lado. Mas realmente esse é um outro grande problema. E um outro problema também que independe da gente é quando cai um raio. Um raio. E aí forma chuva, tá? E a chuva não vem. E aí é um outro problema. Dito Mário, diretor executivo da Reflore MS, muito obrigado, sucesso para vocês. Zaidan, mais uma vez, a gratidão aqui de você nos receber e de a gente poder estar falando um pouco dessa situação que realmente é muito preocupante e que nós temos que cada vez mais estarmos preparados. Então, vocês têm um papel super relevante para fazer com que a sociedade conheça esse problema, saiba desse problema e nos ajude a prevenir. Então, amanhã vai ser lá. Amanhã será o lançamento da 12ª campanha no auditório da FamaSul, aqui em Campo Grande. Sucesso. Contamos com a presença Vamos lá, de vocês. se Deus quiser.